aí, boa noite, amigos de casa, começando mais um Falha de Cobertura especial final do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui debaixo de um sol de muitos graus no Rio de Janeiro, aqui na laje do Serginho, para fazer esse programa de encerramento do campeonato, uma série de programas de encerramento do campeonato. O meu boa noite, só boa noite vai para quem, Serginho? Meu boa noite, querido Daniel, apesar de ser de dia, vai para o Cruzeiro, Daniel, o time campeão brasileiro. Infelizmente não sei em que partida isso aconteceu, desse time ter sido campeão brasileiro, mas foi alguma partida aí atrás, porque esse campeonato é muito estranho. Eu gostaria depois de poder discutir em relação a isso, porque eu tô completamente contra e discordo totalmente dessa regra desse campeonato brasileiro desse ano. Meu boa noite vai para as equipes classificadas para a Taça Libertadores da América, o próprio Cruzeiro, já citado por Serginho, São Paulo, Inter, Corinthians e Atlético Mineiro. Vamos falar agora, Serginho, de Cruzeiro 2, Fluminense 1. O primeiro gol do Cruzeiro, Serginho, foi marcado pelo atleta Nilton, que preocupou muito a torcida ao comemorar esse gol. Primeiro porque ele colocou a bola dentro da camisa, como se a bola fosse um feto, humanizando assim o objeto inanimado que é a bola, que nem no Tom Hanks naquele filme, O Náufrago. Logo depois ele começou a embalar um bebê imaginário, que lembrou muito a condição clínica crônica de Bebeto em 94, quando embalou um bebê imaginário, que na verdade não era imaginário, era o Matheus. Isso trouxe consequências horríveis para o futebol brasileiro, principalmente para o Flamengo, então deixou a torcida do Cruzeiro muito preocupada. Com certeza, inclusive gostaria de fazer um destaque duplo aqui em relação a isso, porque fui informado de que o nome Matheus, desse rapaz Matheus, desse filho de Bebeto, se escreve com 2 T's, Daniel, que vai contra tudo que eu aprendi aí em relação à escrita portuguesa brasileira e da escrita portuguesa brasileira. A pronúncia correta desse atleta deve ser Matheus, Serginho, por isso os 2 T's. Com certeza. Inclusive, queria falar agora aqui, Daniel, do segundo gol do Cruzeiro, que foi marcado pelo atleta boliviano Marcelo Moreno, que foi uma jogada, Daniel, que ele recebeu um cruzamento e ele tentou dar uma bicicleta, Daniel. Mas ele não está na Bolívia, o ar aqui no Brasil é muito mais pesado que o ar da Bolívia, o ar da Bolívia é um ar leve, então ele tentou dar uma bicicleta aqui e acabou dando uma coisa que não sei o que é, pode ser um voleio alto ou uma meia bicicleta baixa, na verdade um lance ainda que não está ainda catalogado, não tem um nome, então não sei o que você poderia falar sobre isso. Verdade, Serginho, ele não chegou nem de ser uma meia bicicleta, ele foi no máximo 25% a 28% do máximo de bicicleta, de qualquer forma foi um belo gol, talvez um dos gols mais bonitos do campeonato. Com certeza, mas foi um gol que foi manchado pelo gol do atleta Fred, Daniel, que foi um dos gols mais feios do campeonato, que é seguindo as características do próprio atleta Fred, que foi um gol que ele se tacou em cima da bola de carrinho, tentando cavar um pênalti em cima da bola, Daniel. Acabou que ele errou a cavadinha de pênalti, acertou a bola entrou, o juiz validou o gol e ficou por isso mesmo, tanto até que ele nem comemorou de tão feio que foi o gol. Tá de parabéns também a Portuguesa, grande destaque da Série B, por sua vez, uma equipe que demonstrou toda a sua coerência, dizendo que não ia disputar essa competição, e foi o que ela fez. Não disputou a competição, conquistou no campo, Serginho, o acesso à Série C. Campeonato agora que ela deve disputar com muita honra e cumprindo aí sua promessa de que não deveria, a segunda divisão não é lugar da Portuguesa. Figueirense 1, Inter 2. Destaque nessa partida, Daniel, que botou o Internacional na fase de grupos da Libertadores, foi o final do jogo, Daniel, que o Inter tinha feito uma virada nos minutos finais e quando o juiz apitou o final da partida aos 52 minutos do segundo tempo, a equipe do Figueirense partiu toda para cima do árbitro, Daniel. De repente uma questão de fuso horário na cidade de Figueira, na cidade de Figueroa, ou então os jogadores do Figueirense queriam mais jogo. Com certeza, Daniel. Eles tomaram a virada nos últimos minutos e eles queriam pelo menos mais 20 minutos para sofrer uma goleada, Daniel. Alegrando assim toda aquela belíssima torcida gaúcha que participou desse grande jogo de futebol que já não estava valendo nada pro Figueirense. Isso aqui é comprometimento do Figueirense. Ou então o time correto. Ou então simplesmente o jogador do Figueirense queria enfiar a porrada no juiz. Que é o direito dele. Inclusive, demonstrou um belíssimo preparo físico. Eu queria aqui fazer um agradecimento especial para o preparamento físico dos atletas do Figueirense, que após 52 minutos do segundo tempo, sendo que o jogo já teve um primeiro tempo e ainda teve um intervalo, fora os lances de aquecimento, os atletas do Figueirense meteram um pique para cima do juiz e correram o campo todo. Isso você não vê.
aos 52 No final minutos. da temporada. No final da temporada. Belíssimo preparo do juiz também, que correu na frente de todo mundo. Mas eu vou além e vou dizer mais, Serginho. Nesse lance específico, eu destacaria o atleta He-Man, Serginho. O herói centroavante He-Man do Internacional, que estava jogando a paisana, como principiada, não foi notado enquanto super-herói durante toda a partida, o que encorajou essa tentativa de agressão aos atletas figueirenses. Com certeza. Mas ele se mostrou apto a fazer o seu dever de super-herói, protegendo o juiz oprimido, e ele estava sem sua espada. O que ele fez? Ele se posicionou de frente pro juiz, já dando um carinho que o juiz não estava tendo naquele momento que ele estava sendo hostilizado. Acalmando. Acalmando o juiz. E com anos ele ficava afastando os jogadores do Figueirense que tentavam agredir o árbitro. Tá de Belíssimo parabéns ataque. aí o He-Man. Goiás 4, Chapecoense 2. Queria fazer um destaque em relação a essa partida Goiás 4, Chapecoense 2, pelo seguinte, Daniel. Quando teve essa partida no primeiro turno, porque essa partida já aconteceu no primeiro turno, todo mundo sabe disso. E fizeram questão de repetir, não sei porquê. Exatamente. Eu fui contra essa partida, porque eu falei que a partida entre Goiás e Chapecoense não valia nada. E fui duramente criticado, não só pelos torcedores do Goiás, como pelos torcedores da Chapecoense, como pela imprensa especializada. E qual é a minha surpresa ontem, Daniel? Estou assistindo os jogos, aí um rapaz que recebe para trabalhar Isso não devia na acontecer. imprensa esportiva, nunca vi isso. Isso é um absurdo. Isso prostitui o mercado. É um absurdo isso. E isso é tido como uma coisa normal, é muito meio de comunicação. Que compromete a análise, Daniel. Prostitui a análise. E quando eu vi esse rapaz, para minha surpresa, o que ele falou? Que esse jogo entre Chapecoense e Goiás agora na última rodada não valia nada. E eu fui criticado por quê, Daniel? É uma injustiça isso, Daniel? Sou diplomado? Rebaixados! Serginho, foram rebaixados Vitória, Bahia, ou seja, todo o futebol baiano rebaixado de uma vez, Botafogo e Criciúma, que são duas equipes que eu desconheço aí o estado de procedência. O Bahia, Serginho, num momento de muita emoção, talvez o melhor momento do Bahia em toda a sua história, por um breve momento esteve fora da zona de rebaixamento ontem, na última rodada, Sérgio. Com certeza, faltou uma análise aí em relação à comissão técnica da equipe do Bahia, porque quando o campeonato começou, a equipe do Bahia estava fora do rebaixamento. Talvez foi explicado errado pro Bahia que ela deveria estar fora da zona de rebaixamento no final do campeonato. Inclusive, na primeira rodada, assim que a bola começou a rolar, no seu primeiro, segundo de campeonato brasileiro, o Bahia era líder. Juntamente com todas as outras 19 equipes do campeonato, o Bahia estava liderando. E merecia a liderança, Daniel. Depois caiu muito. Caiu muito, revoltou toda a torcida baiana que decidiu fazer uma micareta em relação a isso. Que ainda está marcada para ir. Agora, o que me deixa triste em relação a essa lista de rebaixado, Daniel, é a equipe do Botafogo. Que a equipe do Botafogo, quando caiu na rodada que ela caiu, um jogo contra o Santos, a equipe do Botafogo, que tá sem dinheiro, que inclusive tem que pedir carona quando vai jogar fora do estado, ainda pegou pelo menos R$50 de cada jogador para poder comprar os técnicos do aeroporto para o Botafogo sair pelo portão lateral. Dinheiro suado do Botafogo. Acontece que não tinha nenhum torcedor do Botafogo no aeroporto para protestar de nada. Então os caras gastaram esse dinheiro para sair para lateral à toa, Daniel. Um dinheiro que falta ao Botafogo para comprar, inclusive, isotônico e essas coisas para hidratar. Serginho, eu vejo de uma outra maneira, eu respeito a sua opinião, mas eu vejo da seguinte forma. Você eu tem acho todo que o direito de respeitar a minha opinião. Daniel. Eu acho que tá de parabéns a torcida do Botafogo pela serenidade com a qual encarou o rebaixamento, e digo mais. Pela naturalidade, Serginho, com a qual a torcida do Botafogo encara a derrota, encara a humilhação, encara o rebaixamento, encara a vergonha. A torcida que lida muito bem com isso. Torcida pacífica, a torcida ordeira. Serginho, o telespectador não viu porque a câmera estava cortada, mas durante o intervalo fomos duramente criticados pela torcedora botafoguense que está aqui no estúdio e fomos acusados de estar perseguindo o Botafogo, Serginho. Não é verdade. Não é verdade, até que um programa alegre como é o nosso não pode... Sério, mas alegre, mas sério. Daniel. Descontraído. Não pode deixar de falar do Botafogo, que traz muito riso a todo torcedor que se interessa por futebol, por esporte. Até porque a gente coloca o Botafogo na mídia, que Na o Botafogo mídia. está muito esquecido na mídia, Daniel. Qual é o risco das pessoas acharem que o Botafogo foi encerrado? O que não é verdade. Queria fazer um destaque aqui, Daniel, em relação a essa final de campeonato. Essa final de campeonato brasileiro, que terminou com essa vitória do Cruzeiro aí, que foi campeão, mas ele já tinha sido campeão algumas rodadas atrás, Daniel. Então eu não entendo isso, um campeonato que termina, mas ele continua. Eu acho que se o campeonato brasileiro, quando tem um campeão, ele devia terminar. E aí quem tá rebaixado, quem tá classificado, tá classificado. É igual pique-pega, pegou, parou todo mundo. E não ficar continuando uma coisa que o campeonato já acabou. Muito bem, inscreva-se no nosso canal. Mas eu Temos quero aqui... que essa minha indignação aqui, você Não, não sua possa comentar em a relação a indignação isso. tá registrada. Mas você poderia fazer a Não, gentileza eu de poderia ouvir. fazer, porque eu não sou obrigado a fazer. Você fez a sua indignação, tá registrada, ela tá gravada, ela pode ir ao ar, como pode ser cortada a edição final.
Eu não tenho que ficar comentando todo tipo de indignação, todo tipo de comentário infantil que você faz no programa. Porque esse programa aqui, essa câmera aqui não tá ligada pra você reclamar, pra você fazer disso aqui o seu divã. Isso aqui é um programa sério. Então, quando eu acho que eu não devo te encorajar, eu não vou te encorajar. E você tem que me agradecer por não te dar um esporro no ar. Que é justamente o que eu tô fazendo agora, mas que você me obrigou. Então inscreva-se no nosso canal, tá aqui, você clica aqui, você se inscreve. Não sei muito bem no que isso pode te beneficiar, mas com certeza vai nos beneficiar muito. Então eu peço como um favor pra você de casa, pra que você se inscreva no nosso canal.